Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês, né, de alguns procedimentos básicos que são necessários para a coleta de dados, né, dentro de uma perspectiva de um projeto de pesquisa. Bom, então, basicamente, né, a gente está falando de um procedimento que a gente planejou, né, então a gente foi feito um projeto, né, e a partir desse projeto você pensou quais são as pessoas, né, quais são os seus sujeitos, quais são os instrumentos que você vai utilizar, você pensou, já projetou, né, qual o material que você vai precisar, se você vai precisar de bola, se você vai precisar de borracha, de peso, né, de frequencímetro cardíaco. Então, o que você precisa, né, que vai para aplicar e conseguir desenvolver o seu projeto de pesquisa. Então, você planejou, fez, né, teve todo aquele trabalho para essencialmente conseguir imaginar o que você precisa para conseguir responder a pergunta que você está querendo fazer dentro do seu projeto de pesquisa, certo? E aí agora você precisa garantir, né, que o projeto que você fez ele vai ser seguido, né, da melhor forma possível. Então, esses primeiros detalhes que a gente vai trazer são justamente para vocês imaginarem o que precisa ser pensado, tá? Bom, então um ponto que é determinante, né, que sem dúvida é talvez o ponto de partida para a gente conseguir imaginar, é sem dúvida, né, a parte que vai remeter à coleta de dados, né? Então, essa coleta de dados, né, quando você projetou lá como você seria feito, ou quais são os procedimentos técnicos que você vai precisar fazer, né? Então, primeiro você vai pensar em um ponto específico, né? E depois você vai para o próximo, né? Então, mas geralmente o ponto de partida que a gente sempre fala, né, é o recrutamento dos sujeitos, tá? Mas, então, essa fundamentação que foi feita dentro dos materiais e métodos lá do seu projeto, né, ele tem que descrever como vai ser, né? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, né? Então, nada mais, nada menos, né, do que você vai fazer seria seguir, né, à risca esses procedimentos que você criou, tá? Então esse guia, né, esses procedimentos, né, lembro da aula passada que eu comentei, né, ele precisa ser desenvolvido de uma certa forma que as pessoas conseguem reproduzir isso, né? Então a pessoa em Natal ou no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul ou lá no Mato Grosso lendo o seu materiais e métodos, ele vai conseguir fazer a mesma coisa que você está fazendo, né? Então isso é muito importante, né? E essa lógica, né? Então é justamente importante para imaginar que você vai, sem dúvida nenhuma, imaginar uma situação que ela precisa ser seguida à risca, né? Então, por exemplo, primeiro você vai recrutar os sujeitos, né? Então depois, qual que é o próximo passo? Né? Qual que é o próximo passo? Primeiro você vai fazer uma série de avaliações, depois vai fazer uma intervenção, né, com um determinado tipo de atividade física, depois você vai reavaliar, né? Então isso tudo, essa lógica, né, é importante ser mantida, tá? Bom, então vamos lá. Então, o primeiro passo, né, sem dúvida, quando a gente escolheu lá o passo dos sujeitos dentro do nível de dentro do projeto, né, você descreveu quem são as pessoas, são crianças, são idosos, são crianças, sei lá, obesas, né, são universitários, quem são, né? Então você vai descrever e aí quando você for recrutar esses participantes, obviamente você tem que recrutar dentro dos critérios que você estabeleceu, né? Então você escolhe apenas esse, né? Então se você colocar 30 anos, não pode ter uma pessoa com 31 anos, né? Então não precisa ser exatamente aquilo
senão você começa a perder. Ah, mas tem um fulano que acabou de fazer aniversário. Não, não pode, tá? A gente tem que ser criterioso nesse momento, tá? Para depois o seu resultado refletir aquela população, tá? Bom, uma vez o processo de recrutar os participantes, né, ele é um processo importante, porque ele precisa, a gente está dentro de uma circunstância no qual no Brasil, né, não se pode pagar os participantes, né? Muitos outros países você pode pagar a hora do participante, então você vai pagar, sei lá, 50, às vezes, dependendo do que você for fazer, $500 a hora do participante, né? Mas aí você vai tirar sangue, vai fazer biópsia, enfim. No Brasil, né, os participantes são mais, são voluntários mesmo, né? Então é comum você pedir para a família, os amigos, né, participarem, né, para ajudar você nesse processo, tá? Desde que eles se enquadrem dentro da amostra que você selecionou. Bom, aí você precisa explicar os riscos e os benefícios, né, de participar da pesquisa, né? Então isso precisa ser um procedimento bem detalhado para garantir que a pessoa não esteja fazendo nada que ela não queira, que ela não goste, né, que vai doer, que vai machucar, né? Então, e quais são os benefícios? O que isso vai reverter, né? Ela vai ter um benefício direto, né? De repente ela vai ganhar uma avaliação física, de repente ela vai ganhar uma avaliação nutricional, mas você precisa deixar claro isso nesse processo de recrutar, né? E geralmente, né, tem algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas, então é importante abrir esse espaço na hora que você está convidando os participantes. E por fim, né, ele precisa assinar um termo de consentimento, né, precisa deixar amparado legalmente, né, você que de fato ele está concordando em participar, você não está obrigando ele, né, e ele está de forma voluntária mesmo participando desse projeto, tá? A gente não comentou muito ainda sobre o comitê de ética, né? Mas o comitê de ética ele é um órgão, né, da universidade que faz justamente essa avaliação para garantir, né, a integridade dos participantes, né, e também dos pesquisadores, né? Então, garantir que nenhum procedimento antiético esteja sendo feito, né? Para o TCC, a gente geralmente não se pede, né? Um trabalho um pouco menos complexo, mais simples, mas dependendo do nível de, de avaliação, né, da questão que está sendo tratada, a gente acaba tendo que submeter, tá? Então pode variar, tá? Bom, então assim, pessoal, cada um vai ter uma situação diferente, né, dentro dos sujeitos ali, vai ter uma amostra diferente de que está sendo feita, tá? E depois que você fizer isso, você vai seguir especificamente para cada projeto que você está fazendo, tá? Então, cada um vai ter um materiais e métodos específicos, tá? Bom, nesse sentido, eu e o professor Hassan, a gente elaborou um projeto de pesquisa, né, relativamente simples, né, mas bastante pertinente para imaginar que vocês todos poderão participar desse projeto, né, entender essa parte de coleta de dados e análise dos dados que a gente vai entrar a seguir dentro da disciplina, né, porque obviamente vocês não terão tempo e a gente não tem condições atualmente de organizar cada um coletar dados, né, não tem como dentro dessa circunstância da pandemia. Tá? Mas esse projeto, né, que a gente pensou é justamente para imaginar que todo mundo consiga participar, imaginar ou vivenciar esse procedimento de coleta de dados. Bom, aí
essa circunstância que a gente está vivendo, né? A gente pensou, bom, vamos pensar num projeto especificamente que a gente consiga desenvolver nessa situação que a gente está vivendo, tá? Então a gente pensou no projeto. O projeto ele chama o tema Atividade Física, Saúde Mental Universitários durante a pandemia do Covid, né, 19, tá? Então a ideia desse projeto ele é justamente fazer com que vocês respondam o questionário, né, e busquem outras pessoas para responder esse questionário especificamente, tá? Então tá aqui, tá? Eu fiz um breve descrição do que seria esse projeto. A gente pode aprimorar ele depois, tá? Mas a gente primeiro fala do problema do Covid, né? A quantidade de pessoas que estão sendo mortas, que morreram, né? E os outros problemas, né? Da pandemia, né? Que é esse isolamento físico, social, né? E o que tem sido agravado diferentes transtornos, né? Além ainda dos transtornos de saúde mental, né, na sociedade. E está certo que as maiores populações mais acometidas, né, são principalmente os idosos ou indivíduos com outras comorbidades. Mas, né, aqui a gente vai investigar justamente os universitários, né? Então, será que os universitários estão sofrendo, né, com esse distanciamento social, né? Como que isso está impactando no mentalmente, né, nesse grupo de pessoas, tá? Então esse grupo, né, que são vocês e outros que a gente vai buscar dentro da disciplina, né? Como que a gente vai acessar isso, né? Então está aqui o objetivo. Então primeiro a gente vai comparar, né? Será que quem é sedentário, quem é mais ativo fisicamente, tem diferentes respostas de saúde mental, né? E existe associação entre essas diferenças, né? Aí uma justificativa que eu elaborei aqui, ó. Então tá aqui, ó, os sujeitos, né, que a gente pensou de 18 a 30 anos, né, jovens universitários, tal, 2 questionários online. Então, nesse desenho experimental, aqui a gente descreve como, né, será feito através de aplicativos de celulares, né? E o primeiro questionário vai falar do nível de atividade física e o segundo vai falar de ansiedade, depressão e estresse dos voluntários, tá? Então, aqui eu falo qual o questionário, tá? Validado para a língua portuguesa, né? Tanto um como o outro, tá? Uma breve descrição e tá aqui o formulário que quando a gente abre, né, o formulário vai remeter diretamente naquela página que a gente vai coletar os dados especificamente, né? Então aqui o sujeito, vocês vão preencher, colocar seu e-mail, bem simples, né? Bem tranquilo de responder, tá? Aí você vai passando aqui, ó, tem o seu nome, sexo, idade, né, escolaridade, enfim, graduação em quê, né? Aí a gente não vai falar só de atividade de universitários em educação física, a gente quer buscar outros universitários da UFRN, enfim. Então, esse é o procedimento que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou depois escrever exatamente quantos cada um, né, vai precisar responder, né, ou buscar amigos ou conhecidos para responder esse questionário. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente quer efetivamente que todo mundo, né, assim, vivencie tanto esse procedimento assim de coleta de dados, de ir atrás e tal, mas é uma coisa bem simples, né, que é o questionário, responder o questionário. E é legal a ideia do questionário online, porque ele né, não varia, né, cada um é bem consistente, né, as perguntas, as respostas, a forma de intervir, então isso é muito importante dentro do processo científico. E a partir daí a gente vai
pensar depois, né, como analisar esses resultados. A gente vai tratar isso dentro da disciplina, como apresentar os resultados, né, e como discutir os resultados, né? Então está aberto a pergunta, a gente vai descobrir isso. É uma pergunta que tem nos assim assim sendo bem presente dentro do nosso dia a dia, que a gente está bem preocupado, né, com a saúde mental dessas pessoas, né, de vocês, durante esse período bem difícil para todos nós. Então, acho que vai ser interessante a gente fazer esse tipo de abordagem dentro da disciplina, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente conversa mais logo a seguir.